Olá, vamos conversar sobre a depressão? Eu quero conversar com você hoje sobre a depressão como sendo um problema que está muito frequente no Brasil e no mundo. É uma doença e ela é altamente incapacitadora. E ela deixa muitas sequelas, mesmo quando a pessoa consegue se livrar dessa condição. E eu queria conversar com você sobre a depressão em três sentidos: no sentido psiquiátrico, no sentido psicológico e no sentido espiritual. No sentido psiquiátrico, o que normalmente leva um psiquiatra a identificar o quadro da depressão é um estado de tristeza profunda e duradoura, uma grande prostração física e alterações do peso, porque a pessoa vai se alimentar a menos ou a mais, alterações no sono, onde pode ocorrer frequentemente a insônia, e alterações na libido, no desejo sexual ou mesmo no prazer da vida de modo geral. Normalmente, são circunstâncias adversas que atuam como fatores precipitadores da depressão e vão fazer com que a pessoa vá escorregando silenciosamente para a condição depressiva. E normalmente a psiquiatria vai lidar com o chamado tratamento farmacológico. São remédios, são os chamados psicofármacos, que vão corrigir aquilo que vai ser visto como um desbalanceamento dos neurotransmissores, que são agentes internos que estão dentro do cérebro de uma pessoa que na condição depressiva ficam desbalanceados. E aí vem então a medicação que vai provocar um efeito bioquímico para conter e para recuperar a condição de humor de uma pessoa. Do ponto de vista psicológico, o depressivo vai ser aquela pessoa que foi passando por uma série de fatores precipitantes, que podem ser estudos difíceis, que podem ser problemas de relacionamento conjugal, amoroso ou social, que podem ser períodos de um adoecimento prolongado. Esses seriam os chamados fatores externos. Mas o que nós vemos do ponto de vista psicológico seria mais o acúmulo de fatores emocionais adversos. E aí nós podemos colocar aí a questão das preocupações, que tratamos em um vídeo anterior, a solidão, que também é um problema a pessoa passar por um conjunto de preocupações estando sozinho, e junto com isso as frustrações, as decepções, as mágoas, os ressentimentos. Ou seja, nós estamos falando aqui de um lixão emocional que se acumula na subjetividade de uma pessoa e normalmente a pessoa fica isolada, mastigando essas coisas internamente dentro dela. Então, normalmente, quando a pessoa passa por esse acúmulo de situações estressantes que vão gerar esses sentimentos e emoções negativos, nós vamos ver que a condição da depressão é como se fosse o papel de embrulho de uma caixa, que dentro dessa caixa estão essas outras emoções e sentimentos. Por isso que a abordagem psicológica de um depressivo vai ser abrir essa caixa e ver quais as emoções e sentimentos negativos que vão estar dentro dessa caixa. Então, examinar essa caixa, lidar com a decepção, lidar com a angústia, lidar com a solidão, lidar com a mágoa, isso vai fazer parte de qualquer atendimento psicológico
seja ele de qual linha for. Agora, psicologicamente falando, não vai bastar lidar com essas emoções e sentimentos negativos, mas vai ser preciso recuperar o que já foi, em algum momento passado, a alegria de viver daquela pessoa, o que já deixou aquela pessoa feliz quando ela era criança, adolescente ou um jovem adulto. Pode ser que a pessoa, no seu passado, gostava de praticar esportes e depois, sem que percebesse, parou de praticar esportes. Pode ser que aquela pessoa tinha uma extroversão fácil, tinha um círculo de amigos e relacionamentos e, sem que a pessoa percebesse, ela foi se afundando no trabalho, no estudo ou nas suas responsabilidades adultas e foi perdendo o acesso àquilo que um dia já foi prazeroso para ele. Então, vai fazer parte de qualquer atendimento psicológico de uma pessoa com depressão resgatar aquilo que já foi a experiência de prazer daquela pessoa, que às vezes vai estar em coisas muito simples, que vão fazer parte então dessa recuperação. Agora, vai ser importante aqui para nós procurarmos um sentido espiritual da depressão. Porque, do ponto de vista médico-psiquiátrico, a solução, o tratamento, ele vai seguir a linha medicamentosa. Do ponto de vista psicológico, vai ser lidar com aquelas emoções e sentimentos negativos, recuperar esse desejo e essa alegria de viver. Agora, precisamos ter, digamos, um entendimento mais profundo disso. E aí nós entramos na questão espiritual, que tem sido o foco aqui do nosso canal. Podemos entender a questão da depressão do ponto de vista espiritual usando aquela analogia de um sapo vivia dentro de uma poça. E dentro dessa poça ele tinha a vida e os amigos dele. Então vamos imaginar que um dia houve uma grande chuva naquela região onde o sapo vivia na sua poça e essa poça se tornou uma lagoa muito grande e o sapo ficou nadando nessa lagoa. Depois a água abaixou e o sapo não podia mais saber onde que era a antiga poça dele. Então, metaforicamente falando, isso é o que acontece com o depressivo. Ele tinha uma determinada estrutura de vida que, por uma razão de terem ocorrido vários incidentes da vida, esse sentido de vida se perdeu. E a pessoa não sabe mais se localizar numa vida que tenha sentido para ele. Então, nós vamos precisar pensar qual que vai ser a oportunidade que vai estar presente na depressão. Então, vamos pensar o seguinte: perdeu-se um antigo sentido de vida, e isso coloca a pessoa na condição da depressão. Então, a pessoa vai precisar reconstruir um sentido de vida que permita a essa pessoa se ressituar na vida. Eu gostaria de colocar 2 exemplos aqui para ajudar você a entender o que eu estou procurando dizer nesse momento. Eu soube de uma senhora que foi a mãe de um paciente aqui, que chega aqui em Juiz de Fora, abandonada por um marido e com 3 filhos para criar. E ela pensa: como que eu vou fazer para criar esses 3 filhos sem o marido? Ela chega à conclusão que o que ela podia fazer seria cozinhar, e ela era uma boa cozinheira. Então ela decide, a partir daí, fornecer almoços para as pessoas que precisassem, usando a própria casa dela como um local em que as pessoas viriam almoçar. Isso seria chamado de oferecer uma pensão, que
que seria esse almoço. Fazendo isso, ela criou 3 filhos. Então, essa pessoa passou por um evento estressor, que foi a perda de um casamento, por uma razão que não vem ao caso agora, e ela ficou na preocupação, ela ficou na angústia, ela ficou na culpa, na frustração, todos esses sentimentos aí negativos, mas ela avaliou a situação e ela assumiu um projeto de vida que ela já tinha. Ela reforçou esse projeto, que seria criar os filhos pequenos. E ela fez isso, e com isso ela seguiu a vida dela. Eu lembro também de uma outra pessoa que chegou aqui numa condição que uma empresa estaria sendo vendida, e chegou um chefe e disse para ele que ele deveria entrar naquilo que é chamado de PDV, é o Plano de Demissão Voluntária. E ele disse para esse chefe o seguinte, que ele não ia pegar esse PDV porque faltava pouco tempo para ele se aposentar. E o chefe vira para ele e fala o seguinte, olha, você pega esse PDV porque senão você vai ser demitido de qualquer jeito. Então, diante disso, ele tomou uma decisão que ele não queria ter tomado, que seria se afastar dessa empresa, faltando talvez 3 ou 4 anos para ele se aposentar, e ele se viu na altura dos seus 50 e poucos anos aí, sem saber o que ele faria em termos ocupacionais. Quando eu conversei com ele, eu perguntei para ele o que ele fazia no antigo emprego. E ele disse que ele percorria a região oferecendo serviços telefônicos para as redondezas. Eu perguntei para ele se ele poderia vender alguma outra coisa que não fosse serviços telefônicos. E ele teve uma ideia, a partir daí, de se juntar a um cunhado e oferecer sacolas com rótulos para comerciantes dessa redondeza toda, e com isso ele seguiu a vida, ou seja, ele reencontrou a possibilidade de trabalho numa nova função, numa nova direção. E é nesse sentido que nós podemos ver um sentido espiritual da depressão. Filhos crescem e vão embora. Então, aquela mãe que se dedicou aos filhos, o que ela pode fazer na direção de dar essa orientação e assistência para outras pessoas agora que não sejam seus filhos, porque os filhos já estão criados. Aquele indivíduo que já teve um trabalho ou uma ocupação e pode ter sido demitido desse trabalho ou pode ter ficado sem condições de fazer o seu trabalho ou mesmo se aposentou, que outra ocupação ele pode fazer? Que outra decisão ocupacional ele pode tomar na vida dele? Nem que seja, muitas vezes, um trabalho voluntário. Então, o que está em jogo na superação da depressão é aquilo que a gente pode chamar de dar a volta por cima. É achar um outro rumo, um outro local, uma outra função que possa permitir que a vida continue. E o que a medicação pode fazer, que é o atendimento do psiquiatra, seria ter a ajuda medicamentosa para a pessoa sair do conjunto daquelas emoções que acabaram prostrando fisicamente uma pessoa. Então, o trabalho do psicólogo vai ajudar a pessoa a conversar sobre esses sentimentos que foram negativos para que a pessoa recupere aquilo que já foi o projeto de felicidade que um dia ela teve. E, finalmente, o ponto de vista espiritual é a pessoa entender que um sistema de vida, um modo de vida, se desvaneceu. E a pessoa vai precisar construir um outro projeto de vida, onde a pessoa vai se situar num novo tempo, num novo ambiente e numa nova função, continuando a se sentir como alguém que seja capaz de ser útil
para ela mesma e para as outras pessoas que estiverem à sua volta. Então, a depressão é superável e pode levar a pessoa a se sentir melhor. Se você estiver lidando com uma pessoa dentro desse quadro depressivo, então você pode orientar a pessoa a procurar um médico, seria no caso um psiquiatra que vai ajudar. Você pode orientar a pessoa a procurar um psicólogo, se não for o caso, você tenha uma escuta daquilo que seriam essas emoções adversas, mas não fique só escutando, não fique só tendo pena ou compaixão daquela pessoa. Escute em parte estimule a pessoa a exercer uma ação de enfrentamento a tudo aquilo que foi o adverso e o estressante. E a superação definitiva da depressão vai ser quando a pessoa se reencaixar diante de tudo aquilo que foi o desequilíbrio dela, e ela vai se recolocar de uma forma ativa e produtiva em relação aos mesmos fatores que a desequilibraram antes. Então, a depressão é superável e você pode ajudar as pessoas que estiverem à sua volta a sair dela. Ou se você se perceber em algum momento nessa situação, entenda que você pode fazer esse esforço de autossuperação. Você vai conseguir. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos continuar trabalhando as questões emocionais, sempre procurando essa perspectiva espiritual como forma de compreender e lidar com as emoções. Até lá!